Amém. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Daqui a pouco vocês voltam. Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Não, parece que não. Vocês estão bem? Aleluia, aleluia. Nunca diga eu estou feliz. Você tem que dizer eu sou feliz. Amém? Eu sou alegre. Eu não estou alegre. Estar é uma condição de estado. Você pode estar ou não estar. Mas em Cristo, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí pode dar o que der, venha o que vier. Amém? E você fica dando gargalhada em meio ao problema. Pastor, isso é loucura para o mundo. Mas para nós, irmãos, é do Senhor isso. Amém? O Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é salvação. Amém? Então, às vezes as pessoas ficam sem entender, porque é que a gente desfruta de uma alegria, mesmo no meio de uma condição que, naturalmente falando, está tudo errado, está tudo dando errado. Você vê a conta está em vermelho, o médico deu um relatório negativo, o gato adoeceu. E no meio desse caos você começa a rir. Aleluia. Eu tenho provado disso, irmãos. Eu tenho tomado essa medicação. E eu tenho percebido que nessa medicação que eu tenho tomado, a medicação da alegria, não tem contraindicação. Não traz nenhum dano para outro órgão. Pelo contrário, só traz benefício. Amém? Quanto mais você ri, você tá exercendo a musculatura do seu rosto. Já pensou? Significa que você não vai ficar com tanta, como é o nome? Eu não sei nem o que é, ruga. Amém? Então, às vezes é melhor uma boa risada do que alguns cremes. Porque o creme você na água vai embora. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Mas faça. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você vê, Deus ele é tão esperto, irmãos, tão inteligente, mais inteligente do que todos nós, que hoje em dia, já tem alguns anos que tem pessoas especializadas em ir para hospitais fazer crianças rirem. Terapia com Deus. Terapia do riso. Essa terapia está lá escrito na palavra. Amém? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você se sente fraco, comece a rir. Amém? Se você... É como um exercício. Você está percebendo, né, que você precisa ganhar massa magra, não é? E ter uma musculatura mais enrijecida. Você vai puxar ferro, não é assim? Vai puxar ferro. E você vai pagar um preço ali puxando ferro. E vai fazer exercício, vai fazer esteira, né, para emagrecer mais. Bom, você vai fazer alguma coisa. E não é no mesmo dia que você vai ter o resultado. Na verdade, no mesmo dia, você vai ficar todo dolorido. E no outro dia, pior ainda. No outro dia, você não vai conseguir nem pentear o seu cabelo. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo aconteceu. Eu fui inventado, para muito tempo sem fazer exercício, fui fazer. E lá, a pessoa me instruindo, ela disse, olha, não pegue muito peso não. Aí botou uns pesos pequenininhos, eu disse, não, isso aqui não vale nada não, pode botar mais. Ele disse, o senhor tem certeza? Eu disse, tenho. Aí botou, ele disse, está certo, o senhor que manda. E ele colocou lá alguns pesos e eu fazendo sem problema nenhum. No outro dia eu fui dar plantão. Teve um acidente numa curva. Eram 2 colegas, aí a gente colocou a viatura com um colega num canto e eu fiquei do outro lado. E do outro lado eu tinha que ficar mexendo com o braço para o pessoal parar. Teve hora que eu tive que fazer assim, ó. Sangue de Cristo tem poder.
Meu amigo, que negócio de irmã. Só não doía a pálpebra dos olhos. Eu disse, rapaz, Satanás está lá trabalhando contra mim. Mas não era bichinho de Satanás, tem nada a ver com ele. Mas amém. Faça ha, ha, ha. Glória a Deus. Assim é que você deve estar dentro de casa. Amém. Quando você abrir a geladeira e só tiver uma garrafa de água lá. Olha aí, é desse jeito que você tem que fazer. Já pensou? Você ri da geladeira, não tem nada lá dentro. Aquela tua risada, não é aquela risada de Sara não, de incredulidade, viu? Não é a risada da incredulidade, é a risada de entender. Que não está ali no momento, mas vai chegar. Amém? Porque além da alegria do Senhor ser nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente no meio da angústia, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, Ele está lá conosco. Lembra de uma coisa, irmãos, já está escrito e garantido na palavra, Ele nunca nos deixa, jamais nos abandona. Você não está só. Diga para o seu vizinho, você não está só. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 11. Eu quero compartilhar algo com você que já tem um tempo que eu queria trazer essa palavra. Já há alguns anos atrás eu acredito que tenha ministrado. Muitos são novos, talvez não tenham ouvido, alguns já ouviram. E isso não vai ter problema nenhum, porque o próprio Paulo disse que não tinha problema de repetir ou de falar as mesmas coisas, era segurança. Às vezes a gente ouve algo, irmãos, e aquilo fica em desuso porque a gente não coloca em prática. E a gente precisa ouvir novamente para que a gente comece a praticar aquilo que a gente tanto já sabia. Porque não basta saber, você precisa saber e precisa praticar aquilo que você sabe. Os resultados, irmãos, não vêm quando o conhecimento chega. Os resultados para a nossa vida vêm quando esse conhecimento que chega é praticado. Amém? A Bíblia diz isso, que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra. Amém? Então, no momento que a gente ouve e a gente faz aquilo que a gente é instruído a fazer, irmãos, nós vamos colher resultados. Amém? Glória a Deus. Gênesis 11, versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Escute isso, tornemos célebre o nosso nome. Aqui está o erro de quando houve a questão da Torre de Babel. Tornemos célebre o nosso nome. Vamos continuar. Diz assim: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Outro erro. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele criou e disse: crescei e multiplicai-vos. E Ele criou o homem para o homem espalhar-se. Ele criou o homem para que o homem dominasse sobre toda a terra. Não sobre um ambiente fechado ou um local isolado, mas sobre todos os lugares. Verso 5 diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem ou que intentam fazer. Presta atenção, irmãos. Essa passagem é onde fala da Torre de Babel. Nós sabemos da história, que foi a partir disso, a partir desse momento, que Deus fez com que as línguas fossem espalhadas, né? E houve essa diversidade de línguas hoje. Inglês, alemão, grego, hebraico, português, italiano, norueguês, o que você puder imaginar, chinês, já, tudo que você pode, mandarim, né, de lá. Então foi espalhado, porque
Porque Deus percebeu que o homem, ele estava fazendo algo que é um princípio. É um princípio, está escrito na palavra, que na unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? É um princípio, mas esse princípio estava sendo feito com uma intenção no coração errada. Amém? Esse era o problema deles. Sabe que, por exemplo, o que nós sofremos até praticamente segunda-feira passada, e eu posso dizer a vocês com muita propriedade, porque eu vivenciei coisas aqui em Natal e tomei informação de coisas do Rio Grande do Norte, que só aconteceram, irmão, por causa de uma coisa. Porque a bandidagem estava andando unida. Porque o sindicato, o que o sindicato dizia, para eles era uma lei. Está ali Riscliffe, delegado da Civil, está ali Felipe, da polícia, que Devaldir está para aí também. Bom, a gente tem algumas pessoas aqui que se envolveram dentro de uma condição, e a gente sabe, irmãos, quando um povo se junta com uma intenção errada, mas se junta com o propósito de fazerem tudo conforme o cabeça determina, e agem em unidade, agem em comunhão, não tem como dar errado. Porque é um princípio. Deus percebeu isso e Ele disse, olha, o povo é um. E eles agindo dessa forma, não tem ninguém que possa contra eles. Porque a intenção deles era errada, e por esse erro que Deus percebeu, e Deus percebe no coração, lembra? A Bíblia diz que o homem, ele vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Amém? Deus, ele quando fez com que Lúcifer saísse da presença dele, não foi porque Lúcifer disse que queria ser igual a ele, foi porque Deus percebeu no coração de Lúcifer que ele queria ser igual a ele, e que ele percebeu que soberba tinha entrado no coração daquele anjo tão poderoso, e ele foi expulso. Mas veja, ele tinha maquinado algo tão violento, por causa da condição que ele tinha como líder de uma terça parte dos anjos, que aquela terça parte dos anjos foram influenciadas por Lúcifer, ao ponto de se rebelarem contra Deus e irem junto com ele. Veja como é sério a questão da unidade, irmãos. Por causa de um líder que fez a cabeça daqueles anjos, uma terça parte porque às vezes você pode perceber, talvez em um determinado lugar, pelo líder não ser uma pessoa talvez boa, por ele ter falhado, por algumas coisas que possam acontecer, possa ser que aquele povo que está junto, ele se espalhe em virtude do erro do líder. Mas o que dizer de Deus, irmãos? Você parou para pensar? O que dizer de Deus? Deus não, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Então Deus, irmãos, hoje não está bom e amanhã está ruim. Deus não tem duas personalidades. Deus não acorda de borocochô. Aliás, Ele nem acorda, que Ele não dorme. A Bíblia diz, Ele nem dorme nem cochila. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O humor dele não muda, irmãos. E sabe como é que ele está agora, nesse exato momento? Rindo dos seus inimigos. É o que está escrito na Bíblia, que o Senhor ri dos seus inimigos. Sabe por que ele ri dos seus inimigos? Porque por mais que o inimigo se levante contra, ele sabe que já é derrotado. É por isso que no início eu disse a você, sorria. Ande alegre, porque Deus já sabe o teu fim. Agora o problema é que como nós ainda não temos o diagnóstico completo do nosso fim, aí às vezes no meio do caminho a gente fica meio agoniado. A gente fica meio desesperado, parece que não vai dar certo. Irmão, só parece, vai dar certo. A gente vai hoje estar celebrando a vitória daquele que na cruz disse está consumado. Irmãos, está consumado significa eu já resolvi tudo que você precisava.
Amém? Mas voltando para cá, então Deus, ele percebeu, irmãos, a intenção no coração desse povo aqui, que eles queriam algo não para exaltar a Deus, mas para exaltar a si próprio. Irmãos, a gente não pode achar que a gente é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que a gente coloque Deus em segundo plano. A gente fala muito e tem que ser feito mesmo, como a palavra de Deus diz. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a criação mais perfeita de Deus. Mas, irmãos, acima de nós, Deus sempre vai estar. Ele colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Amém? Então, sempre que a gente até querer falar algo de nós mesmos, dizer, eu sou o melhor de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, mas passa aí a condição de dizer que tudo vem dele, tudo volta para ele. Amém. E que a ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Você não é tão bom que não precise de Deus. Irmãos, o maior exemplo da nossa vida é Jesus, irmãos. E certa vez um homem chegou para ele e disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, por que você me chama de bom? Bom só há um. Deixa eu te dizer, irmão, Jesus não estava dizendo que era mal. É porque Jesus estava colocando ordem na casa. Jesus veio aqui para honrar, exaltar e engrandecer o Deus Pai. E ele disse, ó, bom é Ele. Eu só sou bom por causa dele. O que era que ele estava fazendo ali, irmãos? Ele estava dando a glória a Deus. Porque a glória que ele tinha junto com Deus, ele tinha deixado para andar aqui na terra como homem. Aí no Evangelho de João, no capítulo 17, ele pede essa glória. O capítulo 17 é uma oração de Jesus que ele faz primeiro por ele, depois pelos seus discípulos, depois por mim e por você. Aí na oração que ele estava fazendo por ele, ele pediu, Pai, me dá a glória que eu tinha junto contigo, antes de vir para cá. Estava pedindo de volta aquilo que ele tinha se despido, para ser homem aqui na terra, e agir como homem, sentir como homem, ser tentado como homem, só que ele não pecou, para ser exemplo para o homem. Amém? E esse Jesus, ele nesse capítulo 17, e a partir do verso 17 que eu quero que você compartilhe comigo, acompanhe, a gente vai ver também que por Jesus, irmãos, ele vir aqui na terra, e ele veio com a incumbência de fazer toda a vontade de Deus, porque ele só falava o que ouvia Deus falar, ele só fazia o que via Deus fazer. Ele não veio fazer a vontade dele, veio fazer a vontade de Deus Pai. E aqui ele vai falar sobre a oração que fez conosco, e também para os discípulos. Ele diz assim no verso 17, de João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, ele começa a exaltar a palavra, e ele pede para o Senhor nos santificar na sua verdade, que é a palavra de Deus. Verso 18 diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Verso 20, não rogo somente por estes, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, aqueles que estavam junto com ele lá. Eu não rogo só por eles, mas também por aquele povo de Natal. Amém? Eu não sei se você ler a Bíblia desse jeito, eu leio me colocando. Amém? Eu leio a Bíblia me colocando, porque a Bíblia foi feita para isso mesmo, irmãos. É o manual de vida. A Bíblia, ela vai me dar a condição de eu poder agir em todas as funções que eu tenho, espiritual, emocional, física, financeira, tudo. Na área de relacionamento, ela vai me nortear, ela vai me dirigir, ela vai me guiar. Amém? Ela vai me direcionar a eu tomar as melhores decisões que eu possa tomar no meu dia a dia. Amém? Então Jesus, ele diz, eu não rogo, eu não imploro, eu não suplico. Sabe quem é Jesus, irmãos? Aquele que antes de ressuscitar Lázaro, ele olhou para os céus e ele disse, Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve.
Então presta atenção, irmão, Jesus já orou por mim e por você, e se Ele orou ao Pai, essa oração já foi respondida. Cabe agora a nós tomarmos posse ou agirmos conforme aquilo que Ele já orou por mim e por você. E olha o que foi que Ele orou: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quem creu em Jesus pela palavra? Pronto, então foi por isso, foi por você que Ele orou. E Ele diz no verso 21, a fim de que todos sejam um. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nós lemos, não é, lá na Torre de Babel, que Deus disse, eles agora são um, e ninguém mais pode contra eles. E Ele veio e bagunçou o que eles estavam se organizando. Parece que Jesus estava fazendo o contrário, porque estava pedindo para eles serem um. Quando Deus viu lá atrás que os homens se juntaram e queriam ser um, e que tinham um propósito, Deus bagunçou para que eles se espalhassem. Mas Jesus aqui estava orando para que nós fôssemos um. Como é que pode? E aí, Jesus está fazendo a vontade de Deus ou não está? Continua sim a fazer, porque a questão daquele povo lá atrás era a intenção errada do coração. Aqui não, porque olha como Jesus falou sobre nós sermos um, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é a intenção de Jesus? Que nós fôssemos um, ou seja, que nós andássemos em unidade, que a nossa linguagem fosse a mesma, que nós pensássemos da mesma forma, porque se agirmos dessa forma, todas as pessoas que estão lá no mundo, que estão perdidas, feitos cegos em tiroteio, que não sabem resolver os problemas quando eles chegam, porque eu digo, irmãos, a paz que Jesus veio nos dar, Ele mesmo disse, eu não vim dar a paz do mundo. A paz que eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Qual é a paz que o mundo dá? Dinheiro no bolso, saúde no corpo, tudo sem problema, os filhos sem dar dor de cabeça. Então quando tudo está bem, está tudo bem. Mas se tiver uma dor na unha, o mundo se acaba. Jesus disse, não, eu quero que eles usufruem de uma paz. Eu quero que eles usufruam de uma ausência de guerra dentro deles. Eu quero que eles vivam numa condição de refrigério, mesmo em meio ao caos. No meio do furacão, Pai, essa era a oração de Jesus. E isso foi o que Ele disse, eu quero que eles desfrutem de uma paz, que não é a paz que o mundo dá. É a paz que mesmo com todo tipo de circunstância contrária, eles entendam que há um Deus que pode tirar eles de qualquer lugar. E a oração dele era essa, que nós fôssemos um, como ele e o Pai eram, né? Para que o mundo visse. Irmãos, o mundo precisa evidenciar que nós somos diferentes. Agora, deixa eu te dizer, não é para a gente se gabar. É para a gente entender. E eles entenderem que existe um conosco. E que há uma confiança irrestrita em nós. Mas eles precisam ver em um diálogo que eu e você estejamos fazendo em algum lugar, seja num banco, seja aqui do lado de fora, porque na igreja todo mundo é crente. Amém? Nesse ambiente aqui, irmão, todo mundo ri, todo mundo é cheiroso. Se eu sair daqui cheirando todo mundo aqui, todo mundo está cheiroso. Nem que seja com Rexona. Nem que seja com Avon, mas vai estar tudo cheiroso. Leite de rosa, eita! Vai estar todo mundo cheiroso. Não, o que eu estou dizendo, irmãos, é lá fora. Porque aqui, se eu acender uma vela, você nem vai perceber. Mas no meio das trevas, se você acender um fósforo, todo mundo vai observar aquela luz. Você é esse fósforo no meio das trevas, onde todo mundo vai olhar. E precisa, irmãos, olhar, e em vez de se afastar dessa iluminação, dessa luz, eles se aproximarem, porque luz atrai.
Irmãos, trevas repele, luz atrai. E a gente precisa entender que nós, como filhos de Deus, não podemos estar mais repelindo o mundo. Não podemos ser crentes chatos, que vivem condenando tudo e todos. A Bíblia diz: ei, cuidado você, que pensa que está de pé, para que não caia. Então a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos comportarmos uns com os outros, vai fazer a diferença e o mundo vai ser atraído. Porque é o que a Bíblia diz, verso 22. Ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Olha o objetivo, irmãos, de Jesus aqui na terra. Além da salvação que Ele veio nos dar, além da autoridade que Ele veio tomar de Satanás e colocar de novo para a nossa vida, Ele também veio com o intuito, sabe, de que nós pudéssemos ser um, como Ele é com o Pai. Irmãos, a nossa vida tem que se confundir com a vida de Cristo. Você, de repente, se encontra com alguém e você fala com aquela pessoa fica sem saber seu nome, seu endereço, não pega seu contato. Mas se alguém perguntar, você, pai, tu falaste com quem? Rapaz, eu acho que foi com Jesus. Aleluia. Porque, deixa eu lhe dizer, Jesus não vai mais fazer isso por mim e por você não. Quando Ele fala de anunciar o Evangelho, não diz respeito só à questão da fala, do anúncio mesmo, da pregação, propriamente dita. Porque, infelizmente, pela vida que pessoas têm levado, crentes, eu estou falando de pessoas crentes, irmão, pela vida que elas têm, pelo comportamento que elas têm tido no seu trabalho, no seu ambiente, no seu escritório, no dia a dia, dentro de um ônibus, essa maneira de ser, eles podem pregar Jesus com força para todo mundo, mas as pessoas vão olhar e aquela palavra não tem força. Não tem, sabe por quê? Porque vão dizer, fulano de tal, fofoqueiro de marca maior. Acaba vive falando mal de todo mundo. Chega aqui já detonando a mulher, detonando o marido. Como essa pessoa vai ser atraída? Como? Não tem, irmãos, como? Não vai ser atraída, vai ser repelida. Eu digo a vocês, irmãos, pessoas já chegaram para mim e disseram, um colega certa vez, há muito tempo atrás, ainda lá em Campina Grande, eu fazendo um ronda com ele, andando quase 500 quilômetros, eu e ele conversando, ele sabendo que eu já era ministro do Evangelho, e ele começou a dizer, rapaz, tenho raiva de crente demais. Sabendo que eu era crente. Tenho raiva de crente. E eu disse, rapaz. Rapaz, não, porque, rapaz, não é brincadeira não. Tem crente que eu respeito, você mesmo é um crente que eu respeito. Então ele não tem raiva de crente. Ele tem raiva de algumas pessoas que dizem que é crente e que estão defraudando o Evangelho com o comportamento. E eram familiares. Ele disse, rapaz, porque a família da minha esposa é toda crente, maior. O marido trai a mulher, é um desmantelo, e fazem todo tipo que não presta. Mas no domingo estão no culto. Irmãos, não funciona. Com Deus não funciona. Amém? Você pode até, pastor, no final do culto eu quero lhe procurar, eu tenho um exemplo para dar, para ter pessoas que estão... É uma caminhada, mas você vai ver, mais cedo ou mais tarde a casa cai. E deixa eu lhe dizer, irmãos, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa e achando que está certo, estando todo errado, e de repente, irmãos, a unção vai embora. E ela nem vai perceber. Lembra de Sansão? Sansão, toda vez que o exército vinha com ele falava lá a Dalila e tal, e nada, a força, né, a questão do cabelo e tal, e chegava e ele, bravo. E um dia a Dalila cortou o cabelo dele, ele não sentiu nada. Aí quando vieram pegar ele agiu da mesma forma que ele sempre agia, irmãos.
Ele não percebeu que nada tinha saído. Ele agiu da mesma forma. E na forma com que ele agiu, não tinha mais nada lá. A unção tinha ido embora. Pelo comportamento dele, a unção foi embora. Então precisamos ter muito cuidado, zelo pelas nossas vidas e zelo pela vida dessa pessoa que está ao seu lado. Dessa pessoa que está do outro lado da igreja. Daquela pessoa que está na sua casa. Daquela pessoa que talvez nesse exato momento você esteja pensando e que ela não vale nada. Mas vamos voltar para cá. Verso 23 diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados, irmãos. Estamos num caminho, num processo. Não somos perfeitos, temos os nossos defeitos, as nossas falhas, não é verdade? Mas o que o Senhor quer é que a gente seja aperfeiçoado nessa unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse é o desejo de Jesus, esse é o intuito dele, né? Que nós verdadeiramente sejamos um. E lembra disso, irmãos, Jesus já orou por você. Jesus já orou por mim nesse sentido. Então eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Amém? Eu preciso começar a mesmo, porque eu sempre disse e vou continuar dizendo, irmãos, quem é mais perto sabe de situações que já ocorreram. E eu sempre disse, eu prefiro errar acreditando do que errar desconfiando. Porque quando eu fico desconfiando de alguém, se essa pessoa antes agir, eu já estou formando um preconceito com ele. Eu já estou julgando antecipadamente. E muitas vezes condenando. Só que a Bíblia não diz para eu fazer isso. A Bíblia não diz para a gente julgar. A Bíblia não diz para a gente condenar. Ela diz, não julgueis para não ser julgados. Não condeneis para não ser condenados. Perdoai e vos será perdoado. Veja, são atitudes que ele dá conselhos para que a gente faça. E ele sabe que no final, se a gente fizer, irmãos, os mais beneficiados seremos nós. Porque você andando em amor, andando em perdão, Deus ele vai continuar sendo o mesmo, se você também não andar em amor e não andar em perdão. Ele não vai mudar. Tem pessoas que acham que Deus está desesperado porque alguém se desviou. Irmãos, Deus não se desespera não, Ele está... é o mesmo. Deus conosco, amém. Ruim é a gente sem Ele. Ele sem a gente continua sendo Deus. Amém? E a gente precisa ter esse entendimento. Então eu falei de Deus Pai, quando ele chegou naquela parte lá da Torre de Babel. Jesus no Evangelho de João, no capítulo 17, ele traz essa exortação e essa oração por mim, por você, pela unidade no corpo. Irmãos, tem pessoas que se disserem a alguém que é de uma outra denominação, ela já olha de forma diferente. Quando ele falou de unidade do corpo, ele não falou de unidade do corpo, verbo da vida. A gente precisa respeitar, irmãos, e amar e considerar os nossos irmãos. Deixa eu lhe dizer, eu já tive o privilégio como professor do Rema de ensinar a segunda pessoa da Igreja Católica em João Pessoa, da Paraíba. A segunda pessoa da Paraíba. Só estava abaixo do arcebispo da Paraíba. Estava fazendo Rema. Coração humilde para aprender a palavra, irmãos. E depois, no ano seguinte, ele trouxe 3 irmãs lá, da Igreja Católica, aprendendo o Rema. Pastor Bud dizia, você vai ter muita surpresa, irmão. Aquelas pessoas que você vivia criticando, você vai ter surpresa. Naquele dia você vai ter surpresa. Irmãos, a vida de um para outra pessoa, com Deus, só sabe ela. Certa vez, o irmão Reagan, em um dos livros, ele disse que
estava passando e viu um homem entrando era um bar, era uma boate, era alguma coisa que era um lugar meio complicado para um crente estar. Ele observou aquilo e voltou. E disse que na mesma semana, quando ele chegou na igreja, quem ia pregar? Aquele homem. E deu um tilt na cabeça de Kenneth Hagin e ele foi orar. E Deus disse: não julgue o servo alheio. Você viu ele entrando, eu vi ele saindo. Irmãos, precisamos ter olhos clínicos para não julgarmos as pessoas. Deus, Ele não quer que a gente haja, sabe, com desconfiança de A para B. Ele quer que a gente haja em unidade. Ele quer que nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. Então Paulo, ele pegou essa revelação. Você sabe que a Bíblia, ela é uma revelação progressiva, né? Você sabe que Jesus disse muitas coisas e ele nem pôde expressar tantas coisas que ele queria expressar, porque as pessoas não estavam prontas, elas não tinham estrutura. Lembra que Jesus disse: olha, muitas coisas eu tenho para dizer a vocês, mas agora vocês não estão preparados. Mas vem o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Ele falará acerca de todas as coisas, ele me exaltará. E essa pessoa, o Espírito Santo que habita em nós hoje, está sobre nós, para como unção nos ensinar e nos mostrar e nos guiar a toda a verdade. Ele vem trazendo progressivamente revelações, e Paulo foi um dos que recebeu a revelação de coisas que nem Jesus mesmo falou, mas ele veio trazer e expressar isso para a igreja. Em várias igrejas, irmãos, que Paulo escreveu as suas epístolas, em várias delas ele falou sobre esse assunto. E eu, essa semana, estudando sobre essa área, eu peguei lá no Antigo Testamento, eu vi Deus falando, aí vi sobre Jesus falando no Evangelho. Davi, ele fala muito acerca sobre isso. Aí o sábio Salomão, ele também comenta coisas acerca de pessoas que promovem contendas, que nós devemos nos afastar dessas pessoas. Veja quanto esse assunto é importante. Ele sempre está sendo falado, ele sempre está sendo pensado. O salmista, ele vai e ele fala que não adianta, irmão, se não tiver unidade dentro de casa, Deus não vai ordenar bênção e vida. Se dentro da sua casa tiver alguma bagunça, uma contenda, uma confusão, não adianta, não vai funcionar. Agora, a partir do momento que você chegar hoje e dizer: basta, Satanás, daqui para trás, na minha casa você não tem vez. Todo espírito de confusão, de contenda, vai embora. E você promover unidade. A Bíblia diz, Deus ordena. Irmãos, ele não é opcional. E se ele falou, ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele ordena vida e bênção. Vida e bênção. Vida e bênção dentro do seu lar, dentro da sua casa, dia após dia, dentro da igreja, dentro do seu recinto de trabalho. Não tem coisa pior, eu sei o que eu estou dizendo, irmão, não tem coisa pior do que você trabalhar no meio de pessoas que desconfiam umas das outras. Mas também não tem coisa melhor do que você trabalhar no meio de pessoas que, pelo olhar, a gente tudo combina. Pelo olhar, não precisa nem combinar. Pelo olhar. Eu sei o que eu estou dizendo a você. Principalmente em lugares onde eu trabalho com pessoas com arma na cintura. E se você não confia em alguém que está com arma na cintura, irmão, o negócio é sério. Não é verdade? A atmosfera é perceptível, irmãos. Onde há contenda, onde há confusão, onde há briga, como também é notório quando há paz. Quando há unidade, a gente fica com prazer de estar naquele ambiente. Amém? Você percebe que esse ambiente está um ambiente que está prazeroso, irmãos? É um ambiente que Deus quer que a gente usufrua. Não é só no domingo à noite, é na segunda-feira, é na terça, é na quarta, é na quinta. Amém? Voltando para cá, então Paulo, ele falou à igreja de Éfeso, ele falou à igreja de Corinto.
Ele falou a várias outras igrejas. E eu quero pegar algumas passagens para que a gente possa dar seguimento. Então, Efésios capítulo 4, no versículo 1. Você está aprendendo alguma coisa? Vai praticar? Esse amém era para ser glória, subir, dar salto, fazer aqueles coisas, Marcelo fazer bunda canástica aqui. Dá um salto solto. Olha o que diz a Bíblia: rogo-vos, pois. Veja como é interessante. Jesus rogou ao Pai. Paulo aqui agora está também da mesma forma implorando. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe por que ele está rogando, ele está implorando que haja esse... É porque tem dia, irmãos, tem situações, tem pessoas que andam junto da gente, que só a misericórdia de Jeová. Se a gente não tiver no azeite, se a gente não tiver no calabachê, irmão, se a nossa atenção estiver desviada, se a gente está desfocado, tem dia que a vontade é trucidar mesmo. É pegar o pescoço e... infeliz da Costa Oca. Te arruma, miséria. Aí, Paulo passou, Paulo enfrentou coisas como essa. Se você ler todas as epístolas paulinas, você vai ver que no final da caminhada teve gente que não ficou junto com ele não. Pisou na bola com ele. Teve vontade, ele teve vontade. Eu tenho certeza que Paulo teve vontade. Você teve também. A gente é humano, irmão. Se você me beliscar, eu vou sentir dor aqui. Aí ele vai e ora, suplica que a gente bote longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Paciência. Paciência. Aí diz: suportando uns aos outros em amor. Aí olha o verso 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então há um esforço nosso. Você precisa fazer alguma coisa para manter levantada essa bandeira da unidade. Se você fizer a sua parte e o outro fizer a sua parte, o ruim é que, não vou fazer não porque ele não faz, faça você. Faça você. Você não vai mudar o outro não, mas você pode ser mudado. Talvez com a sua mudança o outro vá se constranger, porque o amor de Deus constrange. Amém? Faça a sua parte. Diga para o seu vizinho: faça a sua parte. Aí, só porque ele disse a você, diga você a ele também: faça você também. Aí no verso 4 diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Ao Deus do verbo da vida mais poderoso, aleluia. Não, irmãos, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então não envergonha esse Deus que está em você. Ande em unidade. Se esforce, olhe para aquela pessoa e diga: eu vou te amar. Que eu vou te amar. Isso é fé, irmãos. Amém? Fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. Você não vê amando aquela pessoa, mas em fé você diz: eu vou dar o passo. Irmão, você não vai ser fácil não, viu? Não vai ser não. A princípio não vai ser não, mas você vai ver que é possível
E a coisa melhor do mundo é quando você se desarma. E quando você dá esse passo e dizer, eu decido amar. Eu decido perdoar. Eu decido andar dessa forma. Irmãos, grilhões são quebrados. Cadeias são destruídas. Você não consegue enxergar, porque isso não é natural, isso é espiritual. Isso é sobrenatural. Mas cadeias são quebradas, irmãos. E sabe quem vai mais se beneficiar? Você mesmo. Porque talvez essa pessoa que esteja consumindo a sua vida, ela talvez nem lembre, nem saiba. Está sendo insignificante para ela. Então que tal você decidir viver uma vida boa? Desfruta dessa vida boa, porque essa vida boa o Senhor já nos deu. Para os filipenses, Jesus disse assim, Paulo disse assim, em Filipenses 1, 27, eu quero que o grupo de louvor suba cá, venha para cá. Filipenses 1, 27 diz assim, vivei acima de tudo. O que para você é acima de tudo? É? Não, porque às vezes tem pessoas que não entendem, né? Pastor, me explique isso, o que é acima de tudo? Acima de tudo. O que é tudo? Tudo é tudo, e acima? É acima, né? Acima de tudo, ou seja, tudo que tiver por baixo disso, irmão, você tem que viver acima disso. Acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso era o desejo de Paulo. Ele falou para a igreja de Éfeso, ele agora falou para a igreja de Filipos. Veja, é a mesma coisa com palavras diferentes, mas sempre levando para a condição de unidade, de estar juntos, de pensar da mesma forma. E foi assim que ele também fez aos Coríntios. Em 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 10. Se puder botar no data show, diz assim, rogo-vos, olha aí, outro clamor de Paulo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Verso 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Olha que coisa interessante, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, porque pessoas da igreja, da comunidade, daquela congregação, os familiares de Cloé, mandaram mensagens para ele dizendo, Paulo, aqui está uma queta-reda. Pense numa igreja confuseira, Paulo. Cheia de inveja, de contenda, de confusão. Uns dizendo que é de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa, outros de Cristo. Todo mundo com inveja um do outro. Um querendo ser maior do que o outro. Fofoca, mentira. Irmãos, essas coisas, a Bíblia diz que onde há confusão e espírito de contenda, onde há toda espécie de coisa ruim, não tem como Deus se manifestar em meio a uma confusão. Não tem, irmãos. Deus abomina essas coisas. O Salmo Salomão, em um dos versículos que fala sobre 6 coisas, ele detesta, a 7ª ele abomina. A 7ª que ele abomina, irmãos, é contenda entre irmãos. Aquele que promove contenda entre irmãos. É muito sério, irmãos. Então a Bíblia está repleta de palavras, de versículos, de texto, de contexto, que quer nos levar para o trilho certo, para que a gente possa, sabe, correr a carreira que nos está proposta, aliviados, tranquilos, sem peso, sem contenda, sem mágoa. Irmãos, a mágoa tem levado pessoas para a liga. O que é a liga, pastor? A liga aqui, a liga, não é a liga da justiça não.
Muitas pessoas têm tido doenças psicossomáticas e o corpo é frágil, irmãos. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O corpo, essa casa, é o mais frágil do homem. E é por isso que muitas pessoas têm adoecido, por estarem carregando ofensas, em vez de promover unidade. No nosso meio, irmãos, o que der para você tem que dar para mim. A Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é o contrário. Eu não posso olhar para o meu irmão e porque ele perdeu alguma coisa eu dar gargalhada. Está vendo aí? Bem que eu disse, acaba todo errado. Às vezes nem é porque ele está errado, irmãos. Às vezes é justamente porque ele está certo. Porque Paulo não errou depois que se converteu, mas foi o homem mais perseguido aqui da terra. Às vezes a gente olha, e porque uma pessoa tem tido alguns problemas, seja de saúde, seja financeiro, aí a gente fica questionando, rapaz, será aonde fica procurando chifre e cabeça de cavalo, dizendo aonde foi que esse cara errou? Qual é o pecado que ele está cometendo? Para nada está dando certo. Talvez seja o contrário, irmãos. Por ele ter decidido ficar com o Senhor. Porque Davi decidiu ficar com o Senhor, irmãos, e confiar nele irrestritamente. Saul se levantou contra e fez de tudo para ceifar a vida de Davi. Mas chegou um momento que todos os inimigos de Davi foram destruídos. E ele ficou em pé. Porque a força dele estava no Senhor. O socorro dele estava no Senhor. A fortaleza dele estava no Senhor. E mesmo quando ele teve motivos, ele tinha motivos, e quando ele teve a oportunidade de tirar a vida daquele que queria matá-lo, ele preservou. E ele disse, não, a Bíblia diz, a palavra diz, que não é para tocar no ungido do Senhor. Presta atenção, irmãos, era uma pessoa que estava correndo atrás dele para tirar a vida dele. E deixa eu lhe dizer, irmãos, nós precisamos de uma vez por todas quebrar coisas. Não é Deus que vai fazer isso. Nós precisamos mudar situações dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, dentro dessa igreja. Você sabia que tem contenda, irmãos? Pastor, os da casa de Clói disseram alguma coisa ao senhor? Nem os da casa de Clói, nem outros, irmão. Ninguém me disse nada não, eu estou falando isso pelo Espírito. Por um motivo ou outro, talvez um ficou chateado, entristecido, porque alguém usou de uma palavra que foi mais dura, ou agiu com indiferença com você. Aí você pegou aquilo, nutriu e está alimentando o bichinho. Só que o bichinho está ficando o bichão. Porque a Bíblia fala sobre raiz de amargura. Irmão, uma coisa é quando está na superfície. Na superfície você arranca com a própria mão, bem rapidinho. Mas se você deixar aquela raiz se aprofundar, você não vai ter forças de tirar. Mas Deus está lhe dando essa força nessa noite. Amém? De você sair daqui livre disso. Não vale a pena. Deus está nos chamando para andarmos no mesmo parecer mental, para termos o mesmo pensamento, para andarmos em unidade. Irmãos, esse é um tempo, como Deus trouxe para mim, um tempo de aumentar, um tempo de romper, um tempo de acelerar e um tempo de frutificar. Mas como você vai aumentar se você continua com algumas crecas de pessoas? Rompa. É tempo de romper. Rompa. Sabe de uma coisa, Satanás, cão dos infernos, você até hoje inventou de querer maquiar para que eu tivesse raiva daquela pessoa. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Não é contra as pessoas, irmãos, mas contra os principados e potestades
contra a influência desse mundo tenebroso, que só quer nos conduzir para o mal, nos matar, roubar e destruir. Mas Jesus está aqui, dizendo: eu lhes dei vida e vida em abundância, e já orei por vocês, para vocês andarem em unidade, aonde vocês colocarem a planta dos seus pés. Amém? Então eu vou ler só mais uma passagem, e nós vamos cantar uma canção antes de cearmos. Porque, irmãos, a ceia tem tudo a ver com o que eu estou pregando nessa noite. Vá lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Na ceia eu sempre leio versículos 23, 24 e 25. Mas vamos ler o versículo 27. Depois eu leio, quando nós formos cear, os versículos anteriores. Olha que coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Perceba que ele não diz: examine-se, e se tiver algum erro, não coma. Não, examine-se. Você vai perceber: eu estou falhando nisso, eu estou falando mal de fulano, eu estou falando mal de cicrano, eu não estou conseguindo andar em unidade com meu cônjuge, eu estou tendo atrito com meu filho. Aí o que é que você precisa fazer? Peça perdão, e libere perdão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí ele diz assim: e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não diz: você só vai comer se você tirar essa situação. Vai, só se você orar. Ele não diz: você não pode comer, a não ser que você não queira. Se você quiser continuar resistindo isso, se você quiser continuar segurando essa ofensa, eu lhe dei o caminho. Deus lhe mostra o caminho. Deus não vai fazer por você, mas Ele vai fazer com você. Se você decidir, irmãos, Ele pega junto. Aí ele diz assim, versículo 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo. Irmãos, quando diz sem discernir o corpo, não está falando do seu corpo físico, não. Está falando da membresia. Está falando da congregação, do arraial de Deus. Está falando da sua família. Se eu não discerno o corpo, se eu não discerno andar em unidade com Lucerna, a Bíblia diz: aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que vamos fazer aqui não é um ritual, irmãos. Não é porque é o primeiro domingo do mês, vamos fazer a ceia porque é um ritual. Não, isso é sério, irmãos. Isso é totalmente espiritual. Isso pode ser a tua solução para a tua vida nessa noite. Eu já vi pessoas serem curadas instantaneamente depois que comeram do pão e beberam do vinho. E isso vai acontecer com pessoas nessa noite. Olha o verso 30, o que diz: eis a razão, porque há entre vós, ele não está dizendo no mundo, entre vós, muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então nós vamos sim participar da Santa Ceia, discernindo o corpo, liberando perdão ou pedindo perdão ao Senhor. Se vem alguém na tua mente, a gente vai tirar uns momentos, quando você estiver recebendo os elementos, libera perdão para essa pessoa. Pastor, ela tem feito mal para mim. Libere perdão por amor a Deus. Não tem nada a ver com ela, não diz respeito a essa pessoa, diz respeito a você e Deus. Faça isso por amor a Ele. Deixa a pessoa de lado. O que você precisa é ficar livre desse peso, que esse peso não vai fazer bem para você. Libera essas pessoas e descansa. E descansa. Amém? Descansa. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Esse é um momento que eu não quero que você feche seus olhos nem levante sua mão para o Senhor, porque a canção que nós vamos cantar agora
Não é uma canção para Deus, mas é um momento onde nós podemos, como igreja, nos confraternizar. É um momento como igreja, como família, que você possa ir ao seu cônjuge, dar um abraço, olhar nos olhos dele, olhar nos olhos dela, dizer eu te amo, me perdoe, se em algum momento eu falhei com você. Às vezes, irmãos, a gente falha inconscientemente. Eu gosto muito de orar quando tenho orado, Senhor, me perdoa se consciente ou inconscientemente falhei. Então nós vamos cantar essa canção. E no meio dessa canção eu quero que você saia do seu lugar e fale com quantas pessoas você puder falar.